Olá, estamos de volta com o programa Transparência, agora numa nova fase, com os vereadores eleitos para o ano de 2017. Algumas caras novas, outras nem tanto, como é o caso do Maraca, que está aqui conosco. Tudo bem, Maraca? Tudo bem, Serginho. É um prazer estar aqui na TV Câmara falando com vocês. Eu quero fazer parte da cara nova, né? Porque se fala nem tanto, o pessoal mas você já é conhecido, né? Não, é verdade, eu sou conhecido. A cara nova é porque você já é conhecido. Os demais, nem todos são conhecidos aqui da mídia, vamos dizer assim, né? Isso. Bom, comigo aqui o jornalista Tarlá, quase que eu ia falar Maraca de novo. Tarlá, tudo bem, Tarlá? Tudo bem. E a Aline Matos, tudo bem, Aline? Tudo bem. Quem quer começar? Eu posso começar. Então vamos lá. Maraca foi secretário da Cultura em Ribeirão Preto, viu as dificuldades que o setor passa, eu acredito que em todo o Brasil. Por que ainda beira o abandono por parte das autoridades esse setor, cultura? Bom, essa pergunta é muito boa, porque eu vivenciei isso na pele, né? Para vocês terem uma ideia, eu peguei um orçamento na Secretaria da Cultura de aproximadamente 23, 24 milhões. Esse orçamento, logo no primeiro ano, eu tive esse orçamento cortado para quase metade disso, para 13 milhões. A Secretaria da Cultura ela tem uma folha de pagamento e encargos que chega perto de 8 milhões e alguma coisa. Então, quer dizer, você sobra para investir durante o ano inteiro na cultura muito pouco ou quase nada, porque a Secretaria ela já tem alguns compromissos de aluguéis, de água, luz, telefone, que também não dá para a gente ter como investimento. E aí a gente chega no estado em que a Secretaria está, em que Ribeirão está, com um patrimônio histórico abandonado, com os museus precisando de reforma e não existe qualquer orçamento público para isso, então a gente precisa de buscar em outros lugares, precisava, é o que a gente tentou fazer durante o tempo que nós ficamos aí. E você vê, recentemente, acho que é uma oportunidade muito boa para falar disso, recentemente o grande prejuízo que Ribeirão tem com os professores do projeto Ribeirão em Cena sendo dispensados, né? 5 professores de um projeto que formou mais de 3 mil alunos aqui em Ribeirão Preto e que, além de colocar vários alunos em emissoras de TV para fazer teatro, novela, publicidade, outros em universidades públicas, federais, estaduais, mas, acima de tudo, formando cidadãos que têm oportunidade naquele momento de estar lá, de conhecer outras pessoas, de discutir, de conhecer textos, de ter uma vivência que transforma a vida dessas pessoas. E aí a gente tem o Ribeirão em Cena, por exemplo, sendo fechado agora. A gente tem prejuízo enquanto não se investe em cultura na cidade. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Nós temos pessoas que trabalham com cultura, especificamente eu vou falar do artesanato aqui em Ribeirão. E o pessoal do artesanato, eles têm um trabalho muito legal, desenvolvido, eles participam das atividades da Secretaria da Cultura, das atividades que existem em Ribeirão Preto, mas eles sofrem com os locais que acabam sendo dispostos para que eles possam fazer isso. Lá na Praça das Bandeiras existem algumas dificuldades, como banheiro, segurança para eles. O pessoal que fica na Praça 7 também, eles têm uma reivindicação antiga de usar uma vez por mês ali a Praça 15. É uma coisa que seria muito tranquilo de fazer se nós tivéssemos um planejamento, se tivesse trabalhando integralizado com outras áreas, mas acaba que, além de ter um orçamento muito pequeno, a Secretaria da Cultura ela fica isolada de outras secretarias. Isso acontece não só com a cultura em Ribeirão, com outras secretarias também. Eu vou ficar nesse assunto ainda, falando de cultura. Você também é músico, né? Sim. Tem uma banda de rock, para quem não sabe. Você pensa em fazer alguma coisa, algum projeto específico para isso? Porque não tem incentivo, né, para as bandas locais. Eu acho que eu comecei a trabalhar com arte justamente por isso. Nós tínhamos lá atrás uma banda e não tínhamos locais para nos apresentar aqui em Ribeirão. E aí, pela primeira vez, nós resolvemos fazer o Arena Rock. Foi um projeto desenvolvido lá no Teatro de Arena e que eu fiz durante 11 anos, eu realizei o Arena Rock. E depois fui para a Secretaria da Cultura. Lá a gente conseguiu, por exemplo, trazer a virada cultural de volta. Ribeirão Preto estava desde 2011 sem a virada cultural, criar novos espaços culturais como o Céu das Artes. E agora eu me vejo fora da secretaria voltando a tocar, né? Nós voltamos
a tocar, acho que foi bem observado. Eu gosto de falar muito disso, porque a música, ela transforma a vida da gente, e fazer música é muito legal também. Então, eu penso aí no lado fora política, né? O lado de cidadão mesmo, de cidadão instigado, de pessoa que gosta de fazer algumas coisas, a gente voltar a fazer alguns festivais em Ribeirão Preto, trabalhar com cultura e arte de forma integrada também. Maraca, você teve uma votação expressiva. Isso quer dizer que o eleitor te separou do governo que aí está terminando e vamos começar um novo ano, etc. Mas sempre uma pergunta, uma curiosidade das pessoas. Você estava lá no governo e você percebia alguma coisa ou não? É uma oportunidade até para você falar, porque as pessoas já te separaram do governo pela votação expressiva que você teve. Mas assim, em algum momento houve algum... Porque não está provado nada também ainda, mas o que o Maraca pode falar de tudo isso ou não tem o que falar? Eu fiquei como secretário da Cultura durante 3 anos. Foram 3 anos que, como eu disse para vocês, cheguei na Secretaria já com a incumbência de realizar cortes na Secretaria da Cultura. Muita gente não presta atenção nisso, né? As pessoas acham que a gente foi para lá para cortar. Não foi. A nossa esperança era que nós tivéssemos conseguido crescer o valor do orçamento na Secretaria. Mas cresceu o trabalho, o Céu das Artes é um exemplo desse. Porque quando eu cheguei na Secretaria e vi isso e fui buscar auxílio e socorro no governo propriamente falando e não teve esse respaldo, eu me vi com a responsabilidade e a única saída de ir para fora da cidade buscar recursos fora. Então a gente foi para Brasília para garantir a vinda do Céu das Artes, que também era uma verba que estava sendo perdida na época, porque existia um prazo para que Ribeirão apresentasse o projeto, fizesse a licitação, e esse prazo não estava sendo obedecido. A gente foi para lá e conseguiu garantir essa verba. Depois do Céu das Artes, nós trouxemos o agente de leitura também com o governo federal. Verdade. Um projeto muito legal, onde nós tivemos a oportunidade de ter 66 jovens fazendo mediação de leitura. Então é um projeto que transforma a vida das pessoas também, com recursos de fora. Nós trouxemos algumas exposições para Ribeirão Preto. Uma delas foi a exposição do Museu da Língua Portuguesa, depois a exposição do Museu do Futebol. Eu já não estava mais na secretaria, mas eu intermediei essa vinda da exposição antes de sair da secretaria. Algumas outras conquistas que nós tivemos com o governo estadual e federal, mas sem dúvida as mais importantes no governo federal foi o Céu das Artes, que é um espaço incrível, as pessoas precisam conhecer. Tem muita gente que mora no Ribeirão Verde e ainda não conhece o Céu das Artes. É um espaço que tem oportunidade para o seu filho fazer aula de violão, violino, teclado, canto coral, iniciação musical, entre outras. E lá tem cinema, teatro, pista de skate, quadra poliesportiva e muito mais. E na esfera estadual, Serginho, só complementando, nós trouxemos a virada cultural de volta. Ribeirão Preto não dialogava lá com a Secretaria de Estado durante um tempo. Nós ficamos desde 2011 sem a virada cultural. Em 2014 nós fizemos a nossa virada, que foi o Ribeirão 24 Horas de Arte, né, onde nós tivemos Raimundos e Cachorro Grande, 2 bandas de expressão nacional. O Arena lotado, foi a maior lotação do Arena, o show do Raimundos. E depois, em 2015, nós tivemos a volta da virada cultural. Ok, bom, já falou bastante como secretário da Cultura que foi. Sim. Parabéns pelo trabalho, né? Agora vamos voltar aqui para o nosso trabalho da Câmara, né? É exatamente isso que eu queria conversar com você, Maraca, para a gente expor. Eu acho que o que a população tem pedido e até exigido muito hoje do agente político, não só do agente eleito, como nós, de funcionários públicos também, é deixar a politicagem de lado, troca de favores. Como que você pretende deixar a politicagem, a troca de favores e fazer uma vereança limpa, uma vereança política? Eu passei a campanha inteira falando com as pessoas, explicando a necessidade das pessoas deixarem de lado o pensamento de que a política não presta, né? De que a política não é boa. A política é boa e ela presta. O que não presta é a politicagem. O que não presta é o agente público, é o vereador entrar aqui pensando só em benefícios próprios, pensando na próxima eleição, e com isso ele deixar de praticar a boa política, aquela que transforma a vida das pessoas, e não praticar praticar aí a politicagem. Eu cito 2 exemplos que eu vivenciei na pele e que eu vi como a política pode mudar a vida das pessoas, sim. Quando eu fui coordenador do programa Ribeirão Jovem,
Eu entrei no Ribeirão Jovem em 2005, saí do Ribeirão Jovem em 2008, salvo engano. E mais ou menos em 2007 eu recebi uma mãe que entrou lá, ela pediu para falar comigo e ela falou: olha, hoje eu vim agradecer ao projeto Ribeirão Jovem. Eu falei para ela: por quê? Ela falou: porque meu filho ingressou no programa há 1 ano atrás e hoje ele está sendo contratado por uma multinacional. Nessa campanha eu encontrei essa família, por um acaso eu passando numa empresa para fazer uma reunião, eu encontrei a mãe que estava trabalhando nessa empresa e ela falou que o filho está nessa multinacional até hoje, ele cresceu já nessa multinacional, então aquele dia ela foi agradecer porque o filho dela entrou numa multinacional graças ao projeto Ribeirão Jovem, que quando ele foi para o Ribeirão Jovem, ele estava numa linha muito tênue entre a vida de bom cidadão e o mundo do crime, da criminalidade. Ele, como a mãe dele, assim como a grande maioria das mães hoje, precisava trabalhar meio período não, a mãe trabalhava período todo, ele ficava na escola meio período, o outro meio período ele ficava em casa, ocioso, com o tempo ocioso, os amigos já estavam levando ele para um mau caminho, alguns amigos. E aí a mãe foi lá nessa época procurar o programa Ribeirão Jovem, que é o que restou para ela, para que nós conseguíssemos uma vaga. Ele fez a inscrição, ele esperou até ser chamado, foi chamado, fez parte desse projeto, ficou 1 ano exatamente, foi chamado por essa empresa que conheceu ele trabalhando, prestando serviço na prefeitura. Então, foi a primeira vez que eu percebi que a política transforma a vida das pessoas. E depois eu percebi isso também quando a gente entregou o Céu das Artes, né? Mesmo depois de ter saído da Secretaria da Cultura, já saí faz um bom tempo, eu sempre fui no Céu das Artes. Principalmente à noite, final da tarde, saí do trabalho, eu gostava de passar por lá. E encontrei uma mãe que me falou: Maraca, vamos lá, meu filho está tendo aula de violino, vamos ver ele tocar violino? Eu falei: vamos lá. E a gente entrou, tinham 5 crianças na aula, o filho dela começou a tocar, ela começou a chorar ali, eu falei: vamos para fora. Aí ela lá fora, eu falei: mas por que você está chorando, tão bonito? Ela falou: é por isso mesmo, eu nunca imaginei meu filho aqui do Ribeirão Verde tocando violino, um instrumento tão nobre, tão bonito. Então ela se emocionou naquele momento e eu vi que mais uma vez a gente estava mudando a vida das pessoas. Então acho que a boa política é para isso e dá para a gente praticar isso aqui. Talvez a política, como você disse, não é a política que seja ruim, né? Mas as pessoas, falta conhecimento também da parte dos eleitores, de achar que o vereador pode fazer isso, pode fazer aquilo, e às vezes o vereador não... Exatamente, tem isso também. As funções de um vereador, elas são bastante limitadas. Lógico, o vereador ele pode representar as pessoas e com essa representação extrapolar até o que ele pode fazer, né? Porque ele pode, por exemplo, representando um grupo de pessoas, solicitar uma praça ou uma revitalização de praça para um bairro ou ir atrás de parcerias para que isso aconteça. Isso ele pode fazer, não é a função dele, mas ele pode fazer. Enquanto representar as pessoas, sim. Mas na função legislativa e na função de fiscalizador, ele tem muitas limitações. Eu não posso, por exemplo, criar uma lei criando uma escola de ensino integral no Quintino 2. Por exemplo, eu não posso fazer isso, mas eu posso tentar buscar ferramentas para que isso aconteça. Só que as pessoas precisam entender a limitação do vereador, né? Porque eu não posso fazer isso. Eu preciso de chegar e ser bem sincero com as pessoas. Olha, essa não é a minha função enquanto vereador. O que eu posso fazer, de repente, é um dia em São Paulo e mostrar que nós temos o Spinelli, por exemplo, que foi a escola que eu estudei. O Spinelli é uma escola gigante, é uma escola que hoje tem uma estrutura muito boa, tem bons professores, um bom corpo diretivo e nós temos espaço lá à noite. Salvo engano, a escola tem pelo menos umas 20 salas à noite lá que estão obsoletas. Então, por que, de repente, ao invés de construir uma nova ETEC em Ribeirão, levar os cursos que a gente poderia levar lá para o Spinelli, lá para o Quintino 2, para aquela região, utilizando um prédio que já existe? Né? Por exemplo, eu fiz técnico em contabilidade lá no Spinelli. Na época, o meu colegial foi técnico em contabilidade. Por que não levar um curso de técnico em contabilidade, edificações, auxiliar jurídico, entre outros que existem na ETEC hoje, para escolas que já existem em alguns bairros, em determinados bairros, e que a estrutura obedece, a estrutura já é própria para isso também. É lógico que não dá para levar um curso técnico, por exemplo, de
química industrial, porque lá não existe um laboratório, mas nós podemos levar os cursos que cabem nessas escolas. Então tem muita coisa que dá para fazer. Mas assim, você está preparado para lidar com isso? Com a cobrança dos eleitores? Sim, estou preparado. Eu acho que a gente tem conversado, eu converso com as pessoas que sempre me ajudam, perguntam como que são as coisas, que o mais importante é ser sincero com as pessoas também, né? E não criar uma expectativa que às vezes a pessoa fica carregando por muito tempo. Então eu vou ter que falar muitos nãos, né? Eu acho que a melhor forma de estar preparado é saber falar esses nãos também para as pessoas quando a gente não puder fazer nada por ela. Me parece que o povo não é preparado para o não, né? Não, todo mundo quer ouvir um sim. Quer ouvir um sim, e aí se o vereador fala um não para o bem da política, da boa política, o cidadão ele sai revoltado. O vereador não faz nada. Eu já tenho sentido isso, mesmo antes de assumir, viu, Thalá? Então. Às vezes tem gente que procura. Minha mãe mora no Quintino ainda, eu cresci no Quintino 2, né? Hoje eu moro nos Campos Elíseos. Minha mãe, ela disse que logo depois da eleição já foram algumas pessoas lá em casa para conversar com ela e pedindo algumas coisas, e que ela falou, olha, ele ainda não é vereador, ele ainda não assumiu. Mas minha mãe disse, algumas dessas coisas não é função do vereador. Eu falei, eu sei, mãe, mas pega o telefone, a gente tem que dar a resposta, tem que conversar, senão o pessoal não entende muito. Você, como toda figura pública, está sofrendo essa mudança com relação à imprensa. Antes a imprensa se restringia aos veículos oficiais, Globo, SBT, TV Câmara e tal. Hoje qualquer um é jornalista. E qualquer um fala sem pesquisar e sem buscar a fonte, ver se até compartilha e tal. Você tem sido muito malhado nas redes sociais, como todos os outros. Como lidar com isso, Maraca? Demorou para eu aprender, viu, Serginho? Eu perdia muitas noites de sono aí, preocupado. Mas, de repente, por exemplo, tem pessoas que nos perseguem mesmo, que não adianta, vai sempre acontecer isso. Por mais que você tente fazer a coisa certa, trabalhar da maneira certa, agradar a todos, eu não vou conseguir agradar todo mundo. Então, o que eu tento fazer é ser, inclusive em redes sociais, o mais cristalino possível com as pessoas, né, em cima do que a gente tem feito, do que dá para fazer, do que não dá para fazer. E também, antes eu ficava muito preocupado em ficar respondendo essas pessoas. Hoje não, eu respondo de maneira oficial na minha página, né? Então, saiu alguma coisa que eu não concordo, tal, vou na minha página, nas redes sociais, nas minhas páginas, Facebook, Instagram e tal, e vou lá e deixo uma nota explicando o que é e o que não é. Mas, infelizmente, as redes sociais muitas vezes viram terra de ninguém. Eu fico muito preocupado, e ficava mais preocupado com a minha família, né? Porque a família lê isso também, o que as pessoas escrevem. Só que eu notei que minha família consegue separar isso até melhor que eu, muitas vezes. Eu sou muito passional, às vezes, fico muito chateado, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso. E hoje a gente vive um momento que as pessoas julgam as outras pessoas, né, sem nem ter conhecimento. Nem julgam, já condenam, né? Já condenam, exatamente, colocam todo mundo no mesmo bolo. Isso acontece aqui em Ribeirão. A gente tem um caso clássico, que é o caso da escola de base, né? Onde um casal foi acusado ali de uma escola de que aconteceu algumas coisas com relação à pedofilia e tal. E depois foi provado que não tinha nada, que esse casal não tinha nada, mas a vida deles já tinham sido devastadas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Recentemente a gente soltou uma nota por conta de uma matéria que saiu num jornal aqui em Ribeirão, mas esse jornal depois veio também e explicou. Eu acho que é legal quando assumem o erro, né? Explicou que houve o erro e que a gente não tinha nada com esse problema. Então isso é muito legal também quando existe da outra parte a correção. Mas nas redes sociais não adianta, já pegaram da forma com que estava e essas pessoas você não, diferente do jornal, né? Essas pessoas elas não vão corrigir o erro delas, a não ser que a gente também tome alguma providência legal cabível, que também é um caminho. E aí? As imagens, né? Vamos falar sobre as imagens das instituições hoje. A imagem das instituições está bem deturpada, está bem destruída, as instituições públicas hoje no Brasil em geral, né, Maraca? E a Câmara Municipal acaba não fugindo desse rol, né? Como fazer para recuperar não só a imagem, mas também a confiança das pessoas no legislador que vai usar a tribuna, como você?
Bom, eu acho que cabe a nós. Se a gente for prestar atenção e analisar, essa legislatura é uma legislatura que vai ter chance de fazer tudo isso. Uma legislatura que mostra uma renovação muito grande, acima do que todo mundo esperava. E eu acho que a responsabilidade nossa, dos eleitos agora, é de mostrar que essa mudança foi positiva. Então, cabe agora a cada um dos vereadores, o aumento do número de vereador também, ele é propício para que haja mais representação de outros setores da cidade, né, de outras regiões da cidade também. Então tudo isso mostra e traz uma oportunidade de a gente resgatar um pouco do que a Câmara faz. Se bem que a Câmara de Ribeirão Preto, nos últimos anos, ela tinha já corrigido alguns problemas. Por exemplo, nós lembramos que há alguns anos atrás, Ribeirão Preto saiu em um jornal como a campeã de projetos inconstitucionais. E isso foi mudado, né? Eu vi que os próprios vereadores conversando, a Comissão de Justiça tomou uma outra postura e isso tornou-se uma outra realidade. Ribeirão não aparecia mais nas páginas dos jornais como a cidade campeã de projetos inconstitucionais. Então, tudo isso cabe a nós agora, os vereadores eleitos, né? Eu tive aqui na TV Câmara já falando disso, dessa minha expectativa de que nós possamos fazer, agradecendo, né, os eleitores que confiaram em mim com essa votação, como o Serginho disse, uma votação expressiva. Se a gente for analisar uma eleição onde muitas pessoas não foram votar ou votaram em branco, nulo, então quer dizer, nós tivemos brancos, nulos e abstenção, uma quantidade muito grande de votos. Então eu acho que além de agradecer essas pessoas, agora eu preciso de aproveitar esse período e mostrar que dá sim para a gente fazer realizar algumas coisas aqui em conjunto com quem assumir a prefeitura para que a cidade cresça. Mas ficou também ficou provado que é muito necessário que a questão da fiscalização aconteça aqui na cidade também. Nós precisamos de uma Câmara fiscalizadora dos atos do Executivo, mas uma Câmara que possa também trazer algumas proposituras para a cidade. Por isso que eu digo que, às vezes, essa Câmara ela vai ter que extrapolar um pouco da função dos vereadores. Ele vai ter que ajudar o Executivo a encontrar algumas saídas. Por exemplo, para a falta de recursos, nós temos parcerias público-privadas que poderiam ser propostas, nós temos o investimento da iniciativa privada em determinadas áreas, até para favorecer a própria iniciativa privada também, né? A gente ter uma cidade mais bonita atrai mais pessoas de fora para que venham para Ribeirão, para conhecer a cidade, para gastar na cidade, para fazer uma série de coisas. E nós temos também, e isso a gente aprendeu muito, principalmente durante esse período na Secretaria da Cultura, as leis de incentivo, que têm sido muito importantes para ações culturais e esportivas na cidade. Nós temos alguns projetos esportivos extremamente importantes, como o judô, natação, a ciclofaixa, o ciclismo de Ribeirão, que vivem hoje essencialmente das leis de incentivo, de pessoas competentes que trabalham captando recursos para isso. Na cultura, a mesma coisa, nós temos pessoas que trabalham com isso. A gente só conseguiu, por exemplo, levar cursos para o Céu das Artes, para o Quintino 2 e para a Vila Tecnológica, quando eu fui secretário, porque nós auxiliamos uma entidade aqui de Ribeirão Preto a conseguir um projeto de PROAC, né? Eles tiveram a expertise, a competência de aprovar esse projeto e nós auxiliamos na captação dos recursos para que esse projeto fosse a realidade. Graças a isso, nós levamos esses cursos para os bairros, senão a gente não teria conseguido. Ok, última pergunta e resposta breve, que já acabou o horário. Já acabou, mas foi tão bom, Sérgio. Você fez um curso fora do país, né, que te aproximou mais da política. Isso te encorajou a ser vereador ou não tem nada a ver, a vontade já era antiga? Eu acho que, na verdade, eu vou responder, tentar ser rápido. Muito novo, quando eu mudei para o Quintino 2, o bairro era de terra, não entregava bairro com asfalto e tal. A gente não tinha equipamento nenhum de lazer no bairro, então eu e meus amigos, nós fomos para os orelhões com ficha telefônica e ligava nas rádios de manhã pedindo uma quadra para o bairro.
Isso me encorajou a gostar da política, a entender que a política podia ajudar as pessoas a melhorar de vida. E aí eu tive essa oportunidade de ir para os Estados Unidos em 2002, fazer essa especialização em política pública, em um ramo da política pública para a juventude. E lógico que isso me trouxe know-how para que trabalhasse com a juventude. A gente, dentro do programa Ribeirão Jovem, a gente conseguiu criar uma série de programas e melhorar a vida de muitos jovens. E é isso que faz com que a gente pense em expandir isso para as outras áreas também. Para terminar, Maraca, agora tema livre para você falar com o eleitor que está te ouvindo, o munícipe que está se assistindo, já fica à vontade. Qual é o recado que você quer deixar para eles assim que você tomar posse? O que nós podemos esperar do Maraca nesses 4 anos vindouros aí? Bom, principalmente a partir de janeiro de 2017, né, a gente tem alguns desafios muito importantes, a gente tem algumas propostas que a gente fez enquanto candidato a vereador. Tem uma proposta que caminha comigo há muito tempo, que é a proposta do ônibus a R$1. Nós já estamos conversando com as pessoas envolvidas nisso para que a gente possa implantar esse projeto na cidade de Ribeirão Preto. Tem a proposta de levar o gabinete para alguns bairros, de conversar, de estar mais próximo das pessoas. Mas, Serginho, o que eu gostaria muito é de contar com as pessoas também, com ideias. Eu fui vereador por 3 meses. E em 3 meses eu apresentei mais de 50 projetos de lei. Eu só consegui fazer isso porque eu ouvi muita gente, eu também estudei alguns projetos que deram certo em outras cidades. Esse projeto do ônibus a R$1, por exemplo, ele é um projeto que nasceu em outras cidades. Eu conheci ele em Curitiba, mas ele existe em outras cidades também. Curitiba já fez uma correção, já não é mais R$1, se não me engano é R$1,50 lá hoje, mas cidades como Sorocaba, Jundiaí ainda seguram o ônibus a R$1 aos domingos, mas tem outros projetos que deram certo em outras cidades que a gente poderia implantar aqui em Ribeirão Preto. Durante o tempo de secretário também, e o tempo que eu fiquei no Ribeirão Jovem, eu conheci 2 áreas que precisam da ajuda das pessoas e que são áreas transformadoras de vida. A área da cultura e da arte aqui em Ribeirão Preto, e nós temos muitos agentes culturais dispostos a ajudar, e a área da juventude, né, que nos últimos anos também ficou para segundo plano. Nós tínhamos o Ribeirão Jovem, por exemplo, numa época que chegou a atender 1.500 jovens através do programa de estágio, de primeiro emprego por ano. Hoje, o programa Ribeirão Jovem ele ficou para segundo plano. Então, a gente está também buscando alternativas para que a gente possa resgatar isso. Ribeirão Preto é uma cidade que precisa gerar empregos e nós temos tudo para atrair empresas para cá, mas nós precisamos primeiro, dar informações para essas empresas. Tem informações básicas que as empresas precisam e a gente não consegue passar para essas empresas para que elas venham para Ribeirão. Nós precisamos de mostrar para essas empresas que nós temos um público consumidor muito forte, que não é só o público da nossa cidade, mas também o entorno da nossa região toda. Ribeirão Preto precisa agora, tem essa chance com a região metropolitana de melhorar os mecanismos de escoamento de mercadorias de Ribeirão para outro lugar. Nós precisamos insistir na questão do aeroporto, né? Tá todo mundo cansado de ouvir, ninguém falou do aeroporto nessa campanha, porque as pessoas estão cansadas de ouvir. Foram tantas campanhas e todo mundo falando do aeroporto e pouca gente falou, mas nós precisamos de retomar essa agenda. Ribeirão Preto precisa de ter espaço para receber e escoar mercadorias de uma forma mais fácil e com isso gerar emprego e renda aqui na cidade também. Obrigado, Torlá. Obrigado, Aline. Obrigado. Maraca, seja bem-vindo. Que você possa fazer um bom trabalho. Todos nós esperamos de vocês. Obrigado a oportunidade de estar aqui na TV Câmara. Gostei muito de ter gravado os outros programas aqui também. E estou à disposição. Sempre que tiver uma brecha, se precisarem de alguém para falar sobre determinado assunto, estou sempre à disposição aqui. Vai ser um prazer falar com vocês. Contamos principalmente com vocês para atualizar aqui a TV Câmara, viu? Fica o recado agora. A TV Câmara ela tem uma função muito importante e ela vem cumprindo isso. Eu vejo o quanto vocês têm se dedicado para isso e o quanto vocês precisam de apoio aqui também. E você que está nos assistindo, continue com a gente. Vem mais por aí. Um abraço.